Hoje, a gente mergulha em uma das questões mais delicadas e complexas da experiência humana. E vamos fazer isso guiados pela obra fundamental de Roosevelt Cassorla, O que é suicídio? A ideia aqui é tentar desvendar as várias camadas por trás de um ato que, muitas vezes, é cercado de incompreensão. Bom, vamos lá. A pergunta central que o Cassorla nos convida a encarar é exatamente essa. O que leva uma pessoa a tomar uma decisão tão extrema? É uma questão que mexe com as nossas certezas e nos obriga, sabe, a olhar para muito além do que parece óbvio. A resposta que vem mais rápido, aquela do senso comum, é de que se trata de uma escolha racional, de um desejo claro pelo fim. Só que o trabalho do Cassorla vem justamente para desmontar essa visão simplista e mostrar que a realidade é muito, mas muito mais profunda e cheia de paradoxos. E é aqui que a gente entra no coração da tese do Cassorla. Ele nos propõe uma virada de chave completa na nossa perspectiva, sabe? Um reenquadramento de toda a questão. Não se trata de um movimento em direção à morte, mas sim de uma fuga desesperada de alguma outra coisa. E é essa ideia que muda tudo. O ponto crucial é este. O ato não é uma busca pelo nada, mas uma tentativa de escapar de uma dor psíquica que se tornou simplesmente intolerável. A morte, nesse cenário, surge como a única saída que a pessoa consegue imaginar para acabar com essa agonia. Para entender isso, Cassorla traz o conceito de processo suicida. E isso é fundamental. O ato em si não é uma coisa que acontece do nada, de repente. Ele é, na verdade, o ponto final de uma longa trajetória de sofrimento, de conflitos internos que foram se acumulando com o tempo. Então, quando a gente ouve falar de um gatilho, foi uma demissão, uma briga, uma perda, o Cassorla argumenta que isso é só a gota d'água. Esse evento do presente, na verdade, serve para reativar dores e um desamparo muito antigos, que muitas vezes vêm lá da infância e que a pessoa carrega consigo. Agora, a análise vai para um lugar ainda mais fundo, o terreno das fantasias inconscientes. São as motivações que operam por trás da cortina, sabe? E que revelam um universo de uma complexidade imensa. E aqui a lógica comum vira de cabeça para baixo. A pessoa não busca o fim da existência. Inconscientemente, ela fantasia continuar existindo, só que de um jeito diferente em um outro cenário, onde aquela dor finalmente não existe mais. E essas fantasias, olha, elas são extremamente poderosas. Podem ser a ideia de finalmente encontrar descanso, de se reencontrar com alguém querido que já partiu, ou até mesmo uma fantasia de vingança, em que a pessoa imagina que vai poder assistir ao sofrimento de quem a magoou. Também existe a busca por punição, ou, por mais paradoxal que pareça, por um amor e um reconhecimento que nunca chegaram em vida. Para a gente conseguir entender essa dinâmica, o Cassorla vai buscar lá em Freud o conflito entre as pulsões, ou instintos de vida e de morte. De um lado, tem tudo aquilo que nos empurra para crescer, para criar laços, para viver. Do outro, uma força que busca um retorno ao inanimado, à inércia. No processo suicida, a pulsão de morte ganha força, mas a de vida não some, e é isso que gera uma ambivalência gigante. Mas a análise do Cassorla não se restringe ao ato final. Ele expande o conceito para a gente poder enxergar formas mais sutis, mais crônicas de autodestruição que muitas vezes passam completamente despercebidas no nosso dia a dia. A grande sacada aqui é que nem toda autodestruição é explícita, sabe? Existem o que ele chama de suicídios parciais ou inconscientes, em que uma pessoa vai se matando aos pouquinhos sem necessariamente ter a intenção consciente de morrer. E como isso aparece na prática? De várias formas. Pode ser através de comportamentos de risco constantes, de um descuido crônico com a própria saúde, de fracassos que se repetem como se fossem um padrão, ou até no bloqueio da própria capacidade de sentir prazer e de criar. É a vida sendo minada, sabe? Silenciosamente. Até agora a gente falou muito do indivíduo, mas o foco agora se amplia, porque o sofrimento psíquico nunca acontece num vácuo. O contexto social tem um papel crucial nisso tudo. Esse ponto é central na crítica social que o Cassorla faz. Ele usa o termo desmentido para descrever quando a dor de alguém é negada, é banalizada ou é julgada. Quando isso acontece, o isolamento e o desespero da pessoa só aumentam. E o risco, claro, também. Ele usa uma analogia muito poderosa. Ele diz que uma sociedade que permite que seus membros sejam exterminados, seja pela miséria, pela falta de oportunidade ou por essa negação constante do sofrimento, está, na verdade, cometendo um tipo de suicídio parcial, matando o seu próprio potencial. Então, o contraste fica muito claro, né? De um lado, as respostas que só pioram a situação: julgar, minimizar, rejeitar. Do outro, o que realmente pode ajudar: escutar sem julgamento,
validar o sofrimento e, o mais importante, ajudar a pessoa a transformar aquela dor que não tem nome em palavras, em símbolos. E com tudo isso a gente chega na conclusão, que é tanto ética quanto clínica, da análise do Cassola. Se o problema é uma dor que não encontra voz, a solução, necessariamente, passa pela escuta. Sendo assim, a prevenção que funciona, do ponto de vista dele, não é um ato de controle ou de vigilância. É um ato ético, de oferecer um espaço seguro, de oferecer reconhecimento para aquela dor e de ajudar a construir uma ponte de palavras onde antes só existia um abismo de silêncio. Na prática, o que ele propõe é uma mudança de paradigma. Primeiro passo, desviar o olhar do ato em si e focar na dor que vem antes. Segundo, oferecer uma escuta de verdade, que reconhece o sofrimento. E terceiro, ser um parceiro na criação de um sentido para essa dor, para que ela possa ser falada e, quem sabe, elaborada. E a análise nos deixa com essa reflexão final, que fica no ar, né? A tarefa, seja ela clínica, social ou simplesmente humana, não é condenar o gesto. É talvez construir um mundo com redes de cuidado e de escuta tão fortes que ninguém precise escolher a morte numa última e trágica tentativa de, finalmente, poder viver.